Rapaz, eu tenho que também contar um testemunho. Eu só quero dizer que o pastor Alessandro, ele é a mesmíssima coisa quando eu conheci, quando eu tinha 16 anos de idade. Um homem íntegro, só cresceu na barriga. Mas um passeio de barriga, né? Tá tudo tranquilo, né? Mas é íntegro, reto, sincero, justo diante de Deus, né? Então, vocês podem ter certeza que existe um pastor aqui que é um pastor segundo o coração de Deus. Amém? Vamos ler aqui a palavra. Vou liberar você para sentar, queria pregar sentar. Essa cadeira aí é uma bênção. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É uma palavra de consolo que eu vou trazer para vocês aqui nessa noite. Uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Não é uma ministração complicada de forma alguma, tá? Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Vocês acharam? Amém? Estão achando? Estou vendo gente folheando aí a folha. Achou, né? Tá correndo aí? Vamos embora, vamos lá. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os que demais, como os demais, que não têm esperança. Pessoas que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Podemos sentar. É uma palavra de consolo. Falar sobre... Pode ser subir aqui, até melhor para eu poder ler aqui, né? Também gosto de ficar pertinho dos irmãos. Obrigado, viu? Falar sobre ressurreição é algo que é consolo, irmãos. Eu fico vendo algumas pessoas falarem assim: mas falar sobre ressurreição é algo muito escatológico, cuidado. Não, claro que não. O escritor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1. Ele diz: prossigamos para a maturidade, para a perfeição, para ter uma idade adulta espiritual. Aí ele vai falar sobre 6 tipos de doutrina que é básico, que é leite para todo cristão. Vamos ver se você sabe. Fé em Deus, arrependimentos de obras mortas, imposição de mãos, doutrina dos batismos, juízo eterno e ressurreição dos mortos. Isso é o básico para todo cristão. O camarada nasceu de novo, já tem que aprender isso logo, rápido, porque isso é leite. O escritor aos Hebreus chama isso de leite. Então, tudo que for falado aqui, eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo terá toda a liberdade para ministrar para você essa noite. É interessante que lá em João, no capítulo 6, está lá Jesus pregando. Você conhece essa passagem, e ele está ministrando os pães sendo multiplicados, os peixes sendo multiplicados, só que aí ele vai começar a falar sobre a ressurreição. Quando ele começa a falar sobre a ressurreição, lá na altura do versículo 31, 32, aí o povo começa a ir embora. E ele fica, irado. Por quê? Porque ele vai falar algo que é necessário para que eles possam ouvir. Porque não é apenas o pão de que vive o homem, o pão natural, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele começa a dizer assim no versículo 31, 32, olha, os judeus comeram aquele maná, eles comeram daquele maná que estava lá no deserto, mas todos eles pereceram. Eles comeram, mas pereceram. Eu vou convidar você a abrir lá em João no capítulo 6. Vamos ler esse texto? Para você ver como que essa palavra ela é importante. João no capítulo 6,
versículo 31. Diz assim, João 6,31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles comiam aqueles pães, mas aqueles pães não geravam vida dentro deles. Logo eles comiam e logo eles morriam. Por quê? Porque era um pão que perece. Era um pão do céu, mas ainda não era o verdadeiro pão do céu. Era um maná que caía do céu, mas ainda não era um maná que dava a vida eterna. Era algo que eles comiam, saciava até a fome, mas era algo que logo em seguida você sentia fome de novo, porque o maná tinha que cair todo dia. Mas esse pão que desce do céu é um pão que quando você come, você jamais sente fome novamente. Eles não tinham conhecimento disso. Eles estavam presos na letra. Ainda em João no capítulo 6, leia comigo agora o versículo 53. Olha o que diz aí, João 6,53. 53, né? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É ou não é uma palavra de consolo? Pessoas que você viu passar na sua vida que morreram, pai, mãe, avô, amigos ou até filhos. Mas Jesus fala, vai chegar um dia em que eu vou chamar pelo nome essas pessoas no último dia. Vai chegar um momento em que aquela pessoa que você tanto amava, que caminhou com você na igreja, que caminhou com você no corpo de Cristo, que ela faleceu, naquele dia ela vai voltar à vida novamente. Existe um dia da ressurreição. O Covid, esse vírus que mata, não é nada em comparação ao que Deus vai fazer com a igreja no último dia. O Covid é passageiro, a morte é passageira, mas a ressurreição é para toda a vida eterna. E é nessa esperança que nós estamos abraçados. Paulo falou em Filipenses 1:21, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque ele sabe que morrendo em Cristo, um dia ele vai ressuscitar. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Console. Fulano de tal morreu, mas ele vai ressuscitar. A morte não é o fim em si mesmo. Um dia todos nós vamos falecer, ou não. Pode ser que eu venha ser transformado vivo. Pode ser que eu não experimente a morte, mas o fato é que um dia a morte estará debaixo dos meus pés. O fato é que a morte, ela não vai ser vencedora o resto da vida. Um dia a morte estará sujeita a mim. Ela não terá poder sobre mim. Isto é uma palavra de vitória. Mas tem um detalhe. E esse detalhe é importante. Quem é que vai vencer a morte? Quem é que vai vencer aquele que aprisiona a pessoa? Porque o salário do pecado é a morte. Então, tá pecando, tá morrendo. Tá pecando, tá morrendo. Nós somos ali presos a isso. Como é que eu vou conseguir vencer a morte? Tem um segredo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Lembra que eu acabei de ler que para que eu alcance a vida eterna, eu tenho que comer de Jesus, do pão vivo, e eu tenho que beber do seu sangue. Ou seja, Santa Ceia. Esse texto não é nada mais, nada menos do que Santa Ceia. Agora, o que é Santa Ceia? Só comer pão e beber sangue? É muito mais do que isso. Nós vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um manjar espiritual. Olha aí, ó. Todos eles comeram de um manjar espiritual. Todos eles. Ele está falando do povo lá no deserto. Todos eles comeram. É o mesmo discurso de Jesus em João capítulo 6. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual. Nós bebemos de quem? Desse pão, porque o sangue é dele. Vai linkando as coisas. Que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus, olha aí começa a história, ó. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas são o quê? Feitas em figuras. Olha aí, ou seja, são exemplos para nós. Olhe para eles, para que isso não ocorra com a gente também. Para que não o quê? Cobicemos. Olha o primeiro pecado que afasta a pessoa da vida eterna. Cobiça. Vamos lá. Para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois o quê? Idólatras. Segundo pecado que afasta a pessoa da vida eterna. Idolatria. Como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Terceiro pecado. E não nos prostituímos. Olha o que aconteceu, prostituição, como alguns deles fizeram. O que aconteceu? Em um só dia caiu 23 mil homens, por causa da prostituição. A prostituição tira a vida eterna, mesmo comendo de um manjar espiritual e bebendo de uma pedra espiritual. E olha que isso ainda era figura, hein? Era figura. E mesmo sendo figura, eles ainda pereceram no deserto. Imagina a realidade que é o verdadeiro Jesus. Então vai somando. Cobiça, desejar aquilo ardentemente. Que sabe que a cobiça, o pecado da cobiça é o que é do mundo, é o que vem do mundo. João falou isso em 1 João 2,15, né? Que não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem a vida eterna, mas aquele que faz as obras do mundo passa, cai prostrado. Então, ó, cobiça, idolatria, prostituição, versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Ou seja, ficar colocando Deus à prova, ficar tentando a Deus. Ah, eu vou cometer esse pecado aqui, mas eu acho que como Deus é um Deus que vai perdoar, então vai perdoar mesmo, né? Então vou cometer o pecado. Tentar o Senhor. Isso é tentar a Deus. Ficar se resguardando em cima de um perdão. Ficar se resguardando em cima do amor, que muito é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que prefere ficar sacrificando ao invés de ser um cristão obediente. Vai chegar um momento em que, ó, o cálice do pecado transborda. E é o que aconteceu aqui. E isto é exemplo, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, o diabo. O diabo faz perecer aquele cristão que murmura, o tempo inteiro murmurando, o tempo inteiro reclamando, nunca está satisfeito com nada. Se está calor, está reclamando, se está frio, está reclamando, se chove, está reclamando. Se não tem obra, reclama, quando faz obra, nunca está bom. O tempo inteiro reclamando. O pecado da murmuração vai tirar a vida eterna. Tira a vida eterna. Pode comer do pão verdadeiro, pode beber do sangue de Jesus, não importa. Se ficar na murmuração, vai ser prostrado pelo destruidor. Abriu legalidade. Abriu legalidade. Se abriu legalidade, o diabo vai operar naquela pessoa.
E isso me traz temor, gente, porque isso aqui é figura, ainda não é a realidade das coisas. Se na figura é assim, imagina na realidade como é que deve ser. É porque Deus é paciente. É porque Deus é amoroso. Pedro fala lá em 2 Pedro capítulo 13, ele diz assim, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender-se. Então ele não voltou, é porque ele está aguardando que pessoas se arrependam. Mas ele não vai ficar a vida toda lá. Uma hora ele vai voltar. E quando ele voltar, quem não se arrependeu vai perecer. É simples assim. Vamos continuar lendo o versículo 11? Olha lá, hein? Ora, tudo isso lhe sobreveio como que? Figuras, tipologias, sombras da realidade. E estão escritos para o quê? Aviso nosso. Olha, preste atenção, é para aviso para vocês. Não pense porque eu estou debaixo da graça que agora está tudo certo. Não. Não vamos usar da graça desculpa para que viemos a pecar, é o que Paulo fala. Não é? Para quem já são chegados o quê? Os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes. Com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Eu sou tentado? A carne é fraca. Negativo. É justamente pela carne ser fraca que você pode vencer a carne pelo Espírito. Porque o Espírito não é fraco, o Espírito é forte, está pronto. É porque deu legalidade à carne. Porque da mesma forma que vem a tentação, Deus dá o suporte. Porque senão, toda vez que vier a tentação, Deus não dá o suporte, todo mundo vai cair, né? Mas não, Deus dá o suporte. A questão é, eu quero buscar esse suporte para que eu não venha entrar em tentação? Aí olha o versículo 14. Vamos lendo aqui, ó. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, que ele acabou de falar. Falo como a entendidos, pessoas que têm entendimento. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, aí começa, olha de novo, ó. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Agora ele vai pegar aquela tipologia, aquela figura lá, que aconteceu no deserto, da pedra e da água. Agora ele vai levar isso para o verdadeiro, que é o corpo de Cristo. Ó, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Agora, olha que interessante, versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quando você participa do corpo de Cristo, você não está participando apenas do corpo de Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. Todos nós somos um só pão. E todos nós comemos deste mesmo pão. Por quê? Porque o mesmo Espírito que está em Jesus está em mim também. É o mesmo corpo. Tem o cabeça e tem os membros. Aleluia. Tem o chefe e tem os seus subordinados. Então, quando eu peco contra a irmã ou contra a irmã aqui, eu peco contra ele. Eu peco contra ele. Eu peco contra Jesus, porque Jesus está em cada um de nós. Quando eu minto para alguém, eu minto para mim, eu minto para o outro. Então, quando eu estou tomando do cálice indignamente, toda a igreja, ela acaba tendo um certo desfalque nisso daí. A gente vai ler isso daqui a pouco. Por isso que ele fala, eu falo isso para entendidos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por quê? Porque nós somos um corpo. Somos um pão. E no pão não pode haver o quê? Fermento. Então entenda isso. Entenda que quando Jesus fala, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, ele está falando do quê? Aquele que renova a aliança, que sangue fala de aliança. Renovando a aliança na Santa Ceia.
e comendo do corpo, do compromisso, do corpo de Cristo, eu estou participando do verdadeiro pão. Nós somos esse pão e todos comemos deste pão. Porque não tem Jesus em nós, tem nós em Jesus e Ele em nós. É tudo uma coisa só. Jesus está em mim e eu estou nele. Amém? Olha só, vamos continuar lendo Coríntios. Isso é importante. Capítulo 11 agora, versículo 23. Está aí do lado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, com idolatria, com cobiça, com prostituição, com murmuração, tentando ao Senhor, indignamente, será culpado do quê? O que diz o texto? Do corpo e do sangue do Senhor. Olha a nossa responsabilidade, gente. Essa igreja é a sua responsabilidade, não é só do pastor Alessandro. Você, quando fala mal da igreja, está falando mal de você mesmo, porque você é a igreja. Ele não tem centenas de igrejas, ele tem uma só igreja. Então, quando você murmura ou quando você peca, o corpo sofre com isso. Eu sofro. Por quê? Eu tenho que chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Quando um irmão peca, isso tem que trazer tristeza para mim. Por quê? Porque é um irmão em Cristo que está pecando. Então eu tenho que, o mais rápido possível, ir até ele e procurar sarar, cuidar, trazer de volta, consolar. Agora, quando eu fico omisso a isto, eu acabo muitas das vezes fazendo o que aconteceu lá no deserto. É um incentivando o outro, contaminando o outro a errar. Tá vendo aquele fulano de tal ali, ó? Aquele camarada ali, ó, merecia mesmo. Eu falei que ele ia pecar, olha aí, ó, tá vendo aí, ó? O que eu falo é certo, o camarada pecou. Agora está aparecendo, ele merece. Aí esse espírito de divisão, de facção, acaba contaminando o outro. Ele é mesmo, né? Tinha que sofrer mesmo. Tinha que apanhar mesmo, né? Ao invés de chorar os dois juntos e clamar por misericórdia por aquele irmão. Então isso contamina o corpo. Espírito de facção, de divisão, contamina o corpo de Cristo. É por isso que ele fala, né? É culpado de todo o corpo. Todo mundo acaba sofrendo. Sofrendo por quê? Porque aquilo que era para andar na bênção, agora tem um contratempo. E tem que organizar aquilo dali. Se tem herege no meio da igreja, tem que estar lá observando ele, porque ele pode contaminar um monte de gente. Ou seja, se o pastor Alessandro foi responsável, acaba fazendo com que todo o corpo pereça por causa disso. Olha a responsabilidade que ele tem e que você também tem. Todo mundo está no mesmo corpo. Está na mesma arca. Aí olha o que diz o texto, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria o quê? Condenação. Gente, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque não está conseguindo discernir o corpo do Senhor. Não consegue discernir o corpo. É aquela pessoa que está lá, Tiago, eu faço mal contra Tiago, brigo com ele, eu não vou mais com a cara dele, eu vou sair dessa igreja. Eu vou para outra igreja como se tivesse tudo certo. Não! Eu estou atrelado ao mesmo corpo, a minha alma está ligada à alma dele. Eu posso ir lá para o Japão, se eu não acertar as contas com ele, Deus não ouve a minha oração. Deus não ouve.
Eu tenho que acertar as contas com Ele primeiro. Eu tenho que sanar a dívida espiritual. Depois que eu sano a dívida espiritual, aí sim, tudo fica certo. Não adianta sair de igreja. Não adianta, vou brigar, vou fundar outro ministério. Não adianta. Não adianta. Pode até enganar o homem, mas a Deus não engana. A Deus não engana. Aí olha o que ele fala. Versículo 32. Mas quando somos julgados, perdão, 32 não. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós o quê? Muitos fracos, doentes e muitos que dormem, morrem. Estão mortos, morreram. Às vezes a pessoa morre, você acha que morreu de forma natural. Foi uma ação de Deus porque a pessoa está em pecado, está comendo do corpo de Cristo indignamente. Isso é bíblico. É bíblico. Pô, fulano de tal estava tão bem, morreu do nada. Será que é do nada? É bíblico. É bíblico. Pessoas morrendo dentro da igreja porque estão comendo do corpo indignamente. E tem gente o quê? Fraca espiritualmente. Pessoas que não conseguem desenvolver, não conseguem crescer, passa o tempo todo patinando no mesmo lugar, não tem discernimento espiritual, não começa a multiplicar os talentos, fraco, cai à toa, se desvia à toa, se escandaliza à toa. E gente doente, espiritualmente fraco e doente no corpo, ansiedade, o tempo todo ansioso, o tempo todo o cara é curado de uma doença, aparece outra. É curado de uma doença, aparece outra. É curado de uma, nunca está bem. Na casa dele é cheio de remédio. E serve a um Jeová Rafá. Olha aí como é que essa história, como é que... Então você está entendendo que existe uma promessa de ressurreição. Para passar pela ressurreição tem que haver comunhão com o corpo de Cristo. Mas para que haja comunhão tem que haver o quê? Santidade. Porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Santidade. Eu quero a ressurreição. Mas para a ressurreição tem que haver comunhão. Mas para haver comunhão tem que haver santidade. Tem que haver santidade. Agora para fechar, vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 2. Viu como é que foi fácil entender a ressurreição? Não é difícil falar sobre a ressurreição? Não é difícil falar? Flui. Bem tranquila a mensagem, né? Ó, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, que estava acontecendo o mesmo problema de Corinto. O mesmo problema. Aí olha o que Deus, Jesus aqui no caso, que é Deus, ele vai falar. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. E o anjo da igreja que está em Pérgamo, lá na Turquia, escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Opa! Juízo. Juízo, vai vir juízo. Olha o juízo que vai vir sobre a igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Era uma igreja perseguida, tá? Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aí você vai ter que ver o que Balaão ensinava. Depois você pergunta para o pastor Alessandro que ele vai te dar uma aula sobre isso daí. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços. Olha aí, gente. Pessoas no corpo de Cristo que ensinava os outros a lançar tropeços, ser pedra de tropeço diante dos filhos de Israel. Para quê? Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e prostituísse. Facção, insubmissão. Acontecia também lá, houve insubmissão em Coré, insubmisso também. Insubmissão também é um pecado. Idolatria,
prostituição. Igreja de Pérgamo. Aí versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. É idolatria, comidas sacrificadas a ídolos. Arrepende-te, arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Olha aí. Ele está falando para a igreja, gente. É para a igreja isso aqui. Não é para ímpio, é para a igreja. Mas tem uma promessa também. Porque ele repreende quem ele ama. É porque ele nos ama. Mas tem uma promessa. Qual é a promessa? Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer o quê? Do maná escondido. Olha o maná aparecendo aí, ó. Olha o maná. E dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora, você sabe o que significa o maná escondido? Lá em Êxodo, no capítulo 16, você vai ver, a partir do versículo 32 em diante, que Deus ele manda pegar um maná. Dos muitos que caíam, o maná era colocado dentro da arca da aliança. O que tinha na arca da aliança? A vara de Arão, a pedra dos 10 mandamentos. A arca da aliança era toda de ouro. E aquele maná, ela não perecia. Ela não estragava. Era o único maná que não estragava. Todos os outros caía, se guardasse, já não servia para comer no dia seguinte, que naquele mesmo dia estragava. Agora, aquele maná que ficava dentro da arca, ela não estragava. Ela ficava eternizada ali. E nós vimos que Jesus é o verdadeiro pão. O pão que não perece. O pão que é eternizado. O pão que dá vida eterna. Então, quando ele fala que vai nos dar do maná escondido, ele está dizendo: vocês hoje comem um pão verdadeiro que desce do céu, mas um dia eu vou dar de vocês um maná que vai fazer vocês terem um corpo incorruptível, que nunca vai perecer. É o maná, está escondido, está escondidinho, está escondidinho. E Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, porque convém que isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revestido de imortalidade. Porque quando isto que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal ser revestido de imortalidade, cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que quem nos dá a vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não terá mais domínio sobre a igreja, porque nós teremos do maná escondido. É do maná escondido. É aquele que se santificar, é aquele que buscar, que lança fora a idolatria, a cobiça, a murmuração, o tentar ao Senhor, o espírito faccioso. Aquele que tiver essas coisas, Deus dará do maná escondido. Ela viverá para sempre com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas é para quem vencer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero a ressurreição, mas eu também quero a santificação. Eu também quero o arrependimento. Eu também quero viver em santidade.
Eu também quero viver andando com o Senhor. Eu também quero isso. 1 João 2,6 diz: aquele que se diz estar nele deve andar como ele andou. Eu quero desse pão. Deus me dá desse pão. Nós somos esse pão. Quando eu perdoo, eu estou me alimentando também desse pão. Quando eu te amo, eu também estou, porque esse pão é todo dia. Esse pão é todo dia. E é claro, tem a figura da Santa Ceia, sim, mas a comunhão é todo dia. A comunhão é todo dia. Eu quero dessa comunhão. Eu quero desse pão. Eu quero desse sangue. Eu quero renovar a minha aliança com cada um de vocês. Eu posso estar lá em Santa Catarina, mas eu estou atrelado a você. A minha alma está ligada a você, mesmo não te conhecendo. Mas Deus conhece. Deus conhece. E a gente precisa nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Quero que você se coloque de pé. Vamos estar orando. Eu creio que a mensagem ela foi bem didática. A mensagem ela foi falada aqui nessa noite para você. Deus tem um grande propósito com cada um de vocês aqui. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E Ele fez você participante desse pão. Por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Cristo não está sozinho. Cristo tem um exército de muitos irmãos junto com Ele. Você tem o mesmo Espírito de Jesus. É o mesmo Espírito. Há um só Espírito. E esse Espírito está aqui para fazer com que eu e você venha nos tornar semelhantes a Jesus. É para isso. É para isso. É para isso que estamos aqui. Para sermos semelhantes a Ele. Certa vez Jesus falou em João 12:29. Eu sou o grão de trigo. Se eu não morrer, eu ficarei só. Mas se eu morrer, eu vou dar muito fruto. Ou seja, o que trigo dá? Trigo. Se eu morrer, eu vou gerar trigos semelhantes a mim. Pão, pão. Eu sou pão, você é pão. Todos nós somos pão. Trigo. Todos nós. Todos nós. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu venho colocar diante das tuas mãos, da tua presença, a tua igreja, Senhor. Os meus irmãos em Cristo são meus irmãos. São meus irmãos. Eu não os conheço pelo nome, a vida, mas nós estamos ligados um no outro pelo Espírito. E o Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo ao Senhor discernimento do corpo. Nos dá entendimento para que possamos compreender, Senhor, o corpo de Cristo, o que é amar o próximo, o que é ser santo, o que é ser submisso, o que é fazer a obra. Não nos deixa, Senhor, ficarmos fracos, nem doentes, e nem morrer por causa de pecado, mas que nós venhamos a viver na Tua presença, todo dia, em todo o tempo, como ovelhas que são enviadas ao matadouro todos os dias, por amor a Cristo. É assim que queremos, Senhor, estarmos diante de Ti, diante da Tua presença, não apenas como um membro de uma denominação, mas como um filho de Deus participante do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Limpa, Senhor, de nós todo o medo, toda a amargura, toda a tristeza, toda a insegurança. Essa palavra de hoje, Senhor, eu sei que não foi uma palavra pregada para coisas materiais, mas é uma palavra para alimentar a nova criatura que está dentro de nós. É uma palavra para a alma. É uma palavra para o meu espírito. É uma palavra que vai me garantir a ressurreição e a incorruptibilidade. Porque eu posso ter bens, mas a verdadeira riqueza do homem não consiste nos bens que ele possui. Então é por intermédio dessa palavra que eu abençoo
A tua igreja aqui, Senhor, está abençoados. Estão abençoados. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.